Olá para você que está assistindo, tudo bem por aí? O meu nome é Felipe Lima. Eu sou músico, ator, design gráfico, produtor cultural. Atuo com artes, com cultura, desde criança. Venho aprendendo todos os dias e aprendendo cada dia mais. E sei que ainda tenho muito para aprender e muito para conviver dentro do universo das artes. Estou aqui hoje para falar com você sobre criação artística através de estéticas múltiplas. Os processos de criação artística são maravilhosos, intensos, vívidos e presentes na nossa sociedade desde sempre. Você sabia, por exemplo, que os processos de criação surgiram desde que o ser humano é ser humano? Lá nas cavernas, as pinturas rupestres eram as manifestações artísticas que haviam para aquela época. Através delas, os primeiros seres humanos contavam sobre o seu dia a dia, contavam sobre as suas grandes caças, as suas aventuras e tudo o que viviam naquele tempo. Com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios, isso foi se aprimorando. O ser humano descobriu as tintas, descobriu que a terra, descobriu que as cascas das folhas podem transferir e doar as suas cores para obras, para criações, para obras de arte. Mas o conceito de obras de artes não existia desde sempre. Isso foi sendo entendido a partir das estéticas. Você sabe o que é uma estética? Estética é tudo aquilo que chama a atenção do seu olhar, te causa sentimentos, te causa sensações, te proporciona pensamentos, te leva além do óbvio, te tira da sua zona de conforto, também te traz para a zona de conforto. A estética está no nosso mundo em tudo que a gente faz, cada passo que nós damos, no nosso penteado, na forma que nós nos vestimos. A estética está presente das mais variadas maneiras e ela foi sendo entendida ao longo dos milênios com diversas mudanças em diversos países. A estética e a criação de uma estética e de um conceito artístico plural, vívido e presente passam pela realidade de cada povo, pela realidade de cada pessoa, de cada artista. Nós podemos criar pensando em todo tipo de situação. Por exemplo, estamos agora num período de pandemia. Com muita tristeza, estamos de casa. Esta oficina que eu estou fazendo com vocês, esse bate-papo, essa troca de ideias, está sendo propiciada através de uma lei de emergência por conta da pandemia. Não só eu, como vários outros artistas, tivemos que descobrir como transmitir os nossos conhecimentos, as nossas criações, através da telinha. Tivemos que descobrir como aprender, como criar distante. Os quadros, ao longo do tempo, eram criados em telas, eram criados no toque. Os artistas poderiam tocar as suas musas, os seus musos, poderiam mudar as posições, poderiam manusear objetos. Nós, artistas, poderíamos até mesmo nos tocar, estar juntos, criar de forma unida, nos abraçar, conversar. Mas durante a pandemia, estamos tendo que descobrir novas formas de fazer isso. Temos que descobrir como utilizar as estéticas múltiplas para um processo de criação. Um processo de criação passa por várias frentes, por várias áreas. Por exemplo, enquanto artista, eu tenho a oportunidade de atuar na Associação Cultural Opereta, que realiza o espetáculo Passos da Paixão há mais de 20 anos. Esse espetáculo conta a vida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E a cada ano nós modificamos a forma de contar essa história. Nós não mudamos a história. Nós não mudamos o que está acontecendo.
as palavras, nós podemos encontrar sinônimos, podemos encontrar outras formas de que os personagens dessa linda e presente história sejam ditas. Por exemplo, já imaginou um Cristo sendo levado a Herodes e Herodes sendo um rei momo? Por que isso foi possível? Já imaginou se Pilatos fosse um rei da cavalhada, que é uma manifestação cultural brasileira, baseada no cristianismo, inclusive? E se o próprio Cristo fosse uma figura barroca? Sabe o que é barroco? Barroco é uma estética brasileira baseada nas estéticas que haviam em Portugal e na Europa. As estéticas são o que nos diz as cores, os formatos, as nuances, a feição, a expressão que devemos ter. Nos diz, inclusive, por exemplo, por que Herodes, nesta versão que nós contamos da história de Cristo no ano de 2014, Herodes era um rei momo? Porque o rei momo é uma figura do carnaval, e o carnaval tem ligações e surge das festas tradicionais cristãs. Quando se fala do barroco, quando tivemos um Cristo com figuras barrocas e os apóstolos e toda a estética que estava em volta era pensada no barroco, nós pensávamos e criávamos em cima de uma linha tênue, e concreta, que nos dizia qual caminho seguir. Esse caminho não estava presente apenas no rosto, na expressão, na forma de falar. Ele estava também nas vestimentas, no figurino. Estava também no cenário. O cenário, por exemplo, eu estou aqui, ó. Tem aqui uma parede, tem aqui um guarda-roupa bem grandão. Tem a forma que eu estou vestido com uma camisa para falar de forma elegante e profissional com vocês. Isso tudo faz parte do contexto que nós vivemos hoje. Eu estou com o meu fone porque eu preciso me ouvir, estou olhando para a câmera do meu celular. Então hoje essa é a nossa estética, é isso que nós vemos hoje. Vocês me veem daqui, né, da altura do peito para cima. Nós nos vemos hoje todos assim. Essa é a estética do nosso momento. E a estética de cada momento da humanidade sempre está presente nas obras de artes e na criação. Daqui a alguns anos, quem sabe nós ouviremos falar e discutiremos sobre a criação pandêmica. Muita coisa deve estar sendo criada dentro da casa dos artistas, uma vez que nós fomos parte dos mais prejudicados e prejudicadas por esse período, já que não podemos trabalhar presencialmente. Imaginem que no período da peste negra, lá na Idade Média, os artistas tinham que fazer as suas criações de forma bem diferente, já que as tintas não eram como as de hoje, industrializadas, eram feitas manualmente. Então a própria compra de uma tinta, a compra de um instrumento musical, poderia levar e carregar a doença consigo. E aí os artistas corriam um grande risco. Então passaram a ter um processo de criação com cores muito mais escuras, com cores muito mais densas, porque era isso que eles viviam naquele momento. Da mesma forma, quando temos o Renascimento, com cores lindas, pinturas quase que realistas, era o momento que se vivia, o ser humano se redescobrindo, renascendo. Os períodos históricos nos contam muito sobre o que as estéticas vão trazer para nós. E hoje, nós vivemos em tempos contemporâneos, pandêmicos, e temos que entender o pós-moderno. Temos que entender e lidar com as estéticas que nos guiam para vários caminhos. Esses caminhos podem, na criação artística, e devem seguir uma trilha lógica, uma trilha de estética. A estética não necessariamente é aquilo que é bonito só para mim. Uma coisa pode ser bonita para você, pode ser bonita para outra pessoa. Às vezes, o próprio ou a própria artista pode identificar que não é a sua melhor obra. Por exemplo, uma das versões da história da Mona Lisa diz que quando Michelangelo a criou, ele foi contratado para pintá-la e aquele não foi o quadro do qual ele mais gostou. Tanto que os cientistas, junto com historiadores e artistas,
pesquisam a fundo a tela e identificaram que ele fez várias mudanças no sorriso da Mona Lisa, até chegar naquele que ficou. Isso não quer dizer que ele gostou daquele resultado. E mesmo assim, até hoje, a Mona Lisa é um dos quadros mais famosos da humanidade. Da mesma forma, isso acontece com a música. Basta nós observarmos no nosso país. Nós temos diversos estilos musicais baseados em estilos de fora do Brasil. Temos estilos baseados e criados a partir do processo de escravização, quando os negros e negras vieram para o Brasil escravizados e tinham que se manifestar culturalmente e religiosamente e tinham que enganar, infelizmente, seus senhores e senhoras. Usavam os tambores, mas também utilizavam as imagens da Igreja Católica e trouxeram os elementos da sua religião, disfarçando-os dentro desses elementos da Igreja Católica para que não sofressem nenhum tipo de retaliação ou ameaça. Infelizmente isso aconteceu e ainda acontece muito. As religiões de matriz africana têm uma estética muito bonita, mas que muita gente vê com olhos deturpados, vê com olhos ruins, por não se permitir enxergar além do que os olhos mostram. Quando nós observamos, por exemplo, uma pessoa que se veste com muitas cores na rua, nós podemos deduzir de que forma e por que ela está se vestindo assim. Ela gosta, se sente bem, se sente viva. E assim no Brasil aconteceu também na criação dos estilos como o do samba no Rio de Janeiro. O samba, quando surgiu no Rio de Janeiro, um lugar muito quente, um lugar em que as pessoas, principalmente as pessoas negras, sofriam assédios dos mais variados, o samba vem como uma manifestação do sentimento, vem como uma manifestação daquela realidade, contando sobre os ataques que os negros sofriam nos morros, contando sobre a realidade dura que viviam. Inclusive o samba chegou a ser proibido, você sabia disso? Era crime cantar um samba, era crime sambar. E daí surge a frase, né? Quem não gosta de samba é ruim da cabeça ou doente do pé. Não quer dizer que você é obrigado a gostar de samba. Isso quer dizer que o samba é uma música alegre, é uma música que não nos deixa ficar parados e paradas. Você não é obrigado a gostar, mas tem que reconhecer, uma batida de um samba é muito gostosa. Também lá no Rio de Janeiro surgiu a estética da bossa nova, com os homens e mulheres elegantemente vestidos, cantando em bares ao som de instrumentos de sopro e os bandolins, que não são instrumentos exatamente brasileiros, né, gente? Havemos de convir. Da mesma forma, hoje em dia, nós vivemos o advento de um estilo musical controverso, um estilo musical bastante criticado, mas que também relata sobre a nossa realidade, o funk. O funk está presente na nossa sociedade, o funk está presente nos nossos jovens, está presente na gente, porque ele não é uma simples batida ou músicas com letras vulgares. O funk tem muito mais por trás dele. Ele utiliza as batidas do maracatu, utiliza as danças das músicas de religiões de matriz africana. O funk utiliza movimentos presentes na nossa cultura desde o princípio. Utiliza batidas e misturas vindas também dos povos nativos. O funk é a manifestação do que o povo brasileiro tem a dizer. Considerando tudo isso que nós falamos até aqui, você percebe que criar através de estéticas variadas é o que nós fazemos e vivemos todos os dias da nossa vida. Você aí na sua casa, quando pensa em uma música, está fazendo uma variação estética. Não é porque você gosta de rock que você não pode ouvir um clássico de Chitãozinho e Chororó. Não é porque você gosta de funk que você não possa gostar de ouvir uma orquestra também. Da mesma forma, você pode se vestir com uma camisa do mundo geek, do mundo dos filmes nerds, vamos dizer assim. Não é por isso que você também não pode ter um cabelo colorido.
A criação de estéticas múltiplas está no nosso dia a dia todo o tempo. Nós somos criadoras e criadores. As redes sociais nos permitem apresentar os nossos gostos, nos permitem demonstrar as nossas misturas. Ah, fala a verdade. Você acha que mistura tudo e que ninguém acha isso legal. Mal sabe você que pode ter alguém que se inspire na sua forma de viver, na sua forma de cantar, de agir, de pensar. A criação de estéticas múltiplas faz parte do nosso processo artístico e do nosso processo de seres humanos. Daqui muito tempo, nós vamos ser debatidos pelas futuras gerações. Como será que vai ser? Se você tiver a oportunidade, faça uma criação, faça um desenho, faça uma pintura, pinte uma camiseta, pinte o seu cabelo. Isso tudo é a manifestação cultural em você. As manifestações culturais presentes na cidade de Poá se uniram e conseguiram, com muito esforço através do Fórum Permanente de Cultura, realizar os editais da Lei Aldir Blanc. Eu estou muito feliz em participar desse edital e poder realizar essa ação formativa. Esse edital está sendo viabilizado através da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal. Dentro do período da pandemia, nós artistas fomos alguns dos mais afetados por esse período em que nós não podemos trabalhar presencialmente. Esse vídeo está sendo gravado e financiado por essa ação.
promovida pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Poá. Agradeço muito a oportunidade. Quem quiser falar comigo, quiser tratar mais sobre outras estéticas, me chama nesse telefone aqui embaixo ou acesse as minhas redes sociais. Tchau!